Tá no ar o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Meu nome é Leandro Ramos e no podcast de hoje nós vamos falar sobre retrato corporativo. Hoje eu tenho o prazer de receber o Rodrigo Rodrigues, que é especialista em retratos corporativos e fundador da RDGO Produtora. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Leandro. E você? Tudo jóia. Beleza. Apesar da foto ser algo comum no nosso dia a dia, Rodrigo, eu percebo que ainda existem muitas dúvidas sobre o que é uma boa fotografia. Pode parecer uma pergunta boba, mas o que é um retrato corporativo? Para explicar o retrato corporativo, é bacana falar o que é um retrato. Tá. Né? Porque o retrato é um tipo de fotografia. Em tese, o retrato, ele retrata uma pessoa. Então, é uma foto de uma pessoa. Principalmente pegando o rosto dela, conseguindo identificar ela. Tem uma definição que eu gosto bastante, que é do Márcio Scavone, que ele fala que o retrato é a foto de uma pessoa que autorizou você a fotografá-la. Quer dizer, ela sabe que você está fazendo essa foto, ela está com sentido. Então, isso é um retrato. É foto de gente que permitiu você fazer a foto dela. E o retrato corporativo é um retrato de um profissional, pensando que isso vai ser aplicado de maneira corporativa. Ou seja, hoje muito para o LinkedIn ou para uma área de sobre no site, para matérias que você pode, alguma entrevista, alguma participação em algum jornal, alguma revista, por exemplo, são fotos que trabalham em função de uma profissão. Perfeito. Então até o WhatsApp entra nessa história. Sim. Dado que muitas vezes as pessoas cada vez mais usam o WhatsApp como uma ferramenta de trabalho. Exatamente. É uma ferramenta de trabalho, porque hoje, né, é mais difícil ainda falar o que é vida pessoal e o que é trabalho, porque a gente está conectado o tempo todo. Sim, essas fronteiras cada vez mais são menos claras, né? Exato. E aí o WhatsApp, que é uma ferramenta muito prática, você usa ela para falar com todo mundo. Em tese se você está falando com alguém sobre trabalho, é uma ferramenta corporativa. Se você estiver falando com alguém da sua família, é uma ferramenta pessoal, entendeu? Então, nesse caso, sim, se você fala com alguém que é um cliente seu, alguém da empresa, ela é uma ferramenta corporativa. Perfeito. E pensando no nosso público, Rodrigo, na hora de tirar a foto de um advogado ou uma advogada, qual é o tipo de roupa ideal? Eu pergunto isso porque, independente de padrões estéticos, existem tipos de tecidos, estampas, que podem ser ruins ou não para a captura de uma foto, certo? Sim, a gente já está falando aqui especificamente de advogado, mas isso serve para qualquer caso, que é o seguinte. Perfeito. Qual que é a mensagem que você quer passar? Todo o retrato, ele começa com isso, porque para quem é essa foto? O que você quer que a pessoa entenda de você com essa foto, sem que você tenha nada para falar? Por exemplo, ainda hoje, e eu acho que vai ser, talvez, advogado, vai ser a penúltima profissão a tirar a gravata, por exemplo. Porque ainda se usa, por mais que esteja num processo de tirar da desgravatização, essa coisa mais informal, eu acho que ainda vai ser uma das últimas profissões a tirar a gravata. Eu acho que o último vai ser político, porque ele quer manter a ideia de poder. Então, por exemplo, se você está acostumado a receber seus clientes com terno e gravata, cara, terno e gravata na sua foto de perfil, por exemplo, faz todo sentido, porque representa você no dia a dia. Se eu te encontrar no dia a dia, você vai estar muito parecido com aquilo. Agora, é legal você trazer esse ponto porque, ao mesmo tempo, se eu não uso mais, se eu, advogado, abolir o terno e a gravata no dia a dia, faz sentido, então, eu ter a foto no meu LinkedIn, por exemplo, de terno e gravata? Então, não, porque você vai estar passando uma mensagem que não é necessariamente aquela. Entendo. Não é que tem uma regra, não tem uma coisa escrita e tem que ser assim, mas se eu vou encontrar com você, a gente marcou uma reunião, o primeiro contato que eu tive contigo foi pelo LinkedIn ou pelo WhatsApp, eu tenho uma foto ali de você com gravata. Eu vou estar procurando um cara de terno e gravata quando eu for tentar te encontrar. E no limite eu posso até me sentir desprestigiado, né? Exato. Se eu recebo você sem terno e gravata, eu vi você em outros canais de terno e gravata, sim, né? Também. Peraí, por que pra mim você não se arrumou? Cadê a gravata pra falar comigo, né? Faz todo sentido, Rodrigo. Exato. Então, esse é o ponto. E sobre estampas, eu falo que vale a pena pensar em como você se veste no dia a dia e considerar isso. Vale evitar, que já é difícil de ter, por exemplo, terno estampado ou com xadrez mais forte. O que vale evitar em qualquer situação? Listras, estampas floridas ou estampas que chamem muito atenção e cores muito fortes. Por exemplo, um vestido que seja de uma estampa florida com cor vermelho, verde, alguma coisa assim. Em termos de cores, vermelho, verde são cores fortes para a fotografia. Não é que é proibido, mas o lance se a gente tem uma coisa com uma cor que chama tanta atenção, você vai chamar mais atenção para um item que não é você.
que é a sua roupa. Então é legal deixar a coisa mais neutra do que você chamar mais atenção para a roupa do que para o seu rosto na foto. Esse é um ponto. E listras ou xadrez, dependendo de onde você está vendo ele, do tamanho da foto, ele dá uma certa interferência na imagem, sabe? Ela dá um barato assim no olhar que não é tão legal quanto uma coisa mais sóbria. Entendo, ele não vai criar um apelo visual muito interessante, ele pode criar um desconforto. Isso, ele pode incomodar, então vale a pena evitar isso. Legal. E como deve ser a postura de quem está sendo fotografado? As pessoas costumam cruzar os braços na frente do peito ou ficar de lado, às vezes deixam os braços para baixo. Existe certo ou errado? Tem alguma técnica para essa questão da postura? Olha, o lance, por exemplo, você falou do braço cruzado. O braço cruzado, ele não é proibido. Ele é muito usado, né? E normalmente a pessoa que cruza o braço sem pensar é porque ela não sabe fazer outra coisa. E esse é o lance. Pode ser um desconforto dela naquela situação. Depois do rosto e do olhar, a coisa mais importante que tem, a coisa que passa mais mensagem numa foto são as mãos. Por exemplo, numa situação de foto, se você segura algo, você já fica mais confortável do que ficar sem nada nas mãos. Aí você acaba cruzando, você acaba meio que se protegendo, procurando um lugar assim de conforto. Isso vai ser decidido de acordo com a mensagem. Lembra que eu falei que tudo começa na mensagem? Sim. Então assim, qual que é o objetivo? O que você quer fazer? E aí a gente vai decidir se esse cara vai ficar sentado, se é melhor ele ficar em pé, se a advogada pode ficar, por exemplo, apoiada na mesa dela, mostrando o escritório ali de fundo. Depende muito do objetivo, porque se você faz uma foto, o clássico do braço cruzado, você coloca uma imponência naquilo que não necessariamente é o que você quer, porque a ideia muitas vezes é você de conectar com a outra pessoa que está vendo a sua foto. E é interessante, a foto de braço cruzado, ela é tão clássica e tão usada que antigamente só os presidentes e diretores das empresas eram fotografados. E sempre tinha aquela coisa da capa da Forbes, daquela foto meio de baixo para cima e braço cruzado para mostrar o quanto aquele cara era imponente dentro da empresa. Era uma questão de poder, né? De poder, e era uma coisa que afasta as pessoas. Em alguns casos pode ter admiração, mas é mais fácil eu me afastar daquilo do que eu gostar. Então quer dizer que se o advogado ou advogada busca com essa foto criar uma proximidade, talvez não seja a melhor postura a se adotar nessa foto. Exato. Mas, por exemplo, aproveitar numa sessão dessa e ter uma foto também desse jeito pode ser muito válida para alguma situação que ela queira mostrar um feito muito bacana do escritório dele. Então ele tem aquela foto para mostrar, olha, cara, esse caso aqui, eu tive muito sucesso nele. E você pode, nesse caso, colocar aquela imagem mostrando uma situação de imponência, de vitória, alguma coisa assim. São coisas que vale ter guardado, mas para usar de acordo com cada caso, e não em qualquer situação, como a foto de perfil, por exemplo. Excelente. E Rodrigo, acho que é muito comum também as pessoas não prestarem tanta atenção no ambiente, que você já mencionou um pouco aqui, né? No fundo que fica ali atrás da foto. Parece apenas um detalhe, mas eu tenho a sensação de que o fundo pode ser capaz de contar uma história, não? Isso tem um impacto no resultado, não é verdade? Sim. Basicamente a gente tem duas opções, né? A gente pensa na opção de estúdio, que a gente normalmente tem um fundo neutro, que vai variar ali a cor, a luz, fazer esse trabalho, mas o fundo é neutro. E a outra versão é de ser uma foto ambientada. Então, por exemplo, pensando em advogado, uma opção que é muito usada é fazer a foto dentro do escritório, porque mostra ali aquele ambiente. Mas, perdão, Rodrigo, me interromper, mas qual o melhor ambiente dentro do escritório? Porque um escritório tem a entrada, que muitas vezes ela exibe a logomarca do escritório, né? Tem as salas de reuniões, tem a própria sala do advogado, tem de repente um ambiente mais amplo que tem vários profissionais lá. Qual que é o melhor ambiente? Ou não sei se tem o melhor ambiente. De novo, vai depender de cada caso, porque assim, se você vai fazer uma foto para mostrar a sua equipe, né, mostrar todos os sócios daquele escritório, pode funcionar muito bem numa sala de reunião. Você colocar todos esses sócios juntos, isso pode funcionar muito bem, porque é uma sala de reunião que serve para se reunir, que tem mais espaço, isso vai ficar mais harmônico. Ou também muitas vezes numa situação da recepção, onde você tem o logo da empresa visível. E aí você mostra as pessoas e o logo. Então você conta uma história ali. Isso é um tipo de foto usada para comunicação em algum momento. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um retrato individual, aí vale identificar de novo cada caso, porque o bacana de fazer no seu escritório é de você colocar na foto o seu escritório de fundo. E o que é legal isso? Primeiro você mostra que você existe, que você tem um escritório, mostra que a seriedade
do seu negócio. Isso passa porque é uma coisa, é um imóvel, é uma sensação boa de ter essa estrutura. O outro ponto, dependendo do que tiver de fundo, quando o cliente for te visitar, ele vai reconhecer aquilo. E é muito legal quando a pessoa chega no seu escritório e falou: ah, olha só, isso aqui eu vi na sua foto. Se for alguma coisa que é muito bacana do seu escritório, teve foto que eu fiz, por exemplo, tinha um quadro ao fundo. E o quadro era incrível, colorido, e ele ficou aquela coisa desfocada de fundo, mas é uma coisa muito marcante na foto. Ele gerava uma identidade. Exato. E aí a pessoa, quando chegava lá, falava: olha aí, o quadro que eu vi na sua foto de perfil. Então isso é muito legal quando você recebe alguém e ter essa identificação. Bacana. A gente falou sobre roupa, o ambiente, a postura, mas existem outros elementos que uma boa foto de retrato deve ter? Olha, aí já não é só foto de retrato, mas todas é a iluminação. A iluminação. A iluminação. Porque quando a gente quer representar a pessoa, ainda mais hoje no mundo, pensando no corporativo, a gente tem que ter uma luz que ilumine bem essa pessoa, que é o assunto da foto, para que ela tenha destaque. Então, dependendo do caso, uma coisa meio que subexposta, mais escura, é estranho. Os nossos olhos estranham essas coisas. Não é que a pessoa olha para a foto e fala tecnicamente: olha, essa foto ela tá escura, ela tá subexposta. Não é isso. A gente olha e fala: cadê? Tá faltando alguma coisa, porque o nosso olho, ele busca contraste. Então, por exemplo, se você é uma pessoa de pele muito clara, se você coloca um fundo mais escuro atrás de você, você aumenta o contraste com o fundo. E o nosso olho gosta disso. Então, a gente busca o contraste. Se a gente pega uma coisa subexposta, é meio que fica tudo escuro. E cadê o contraste? Eu não consigo identificar, sabe? O nosso olho procura o contraste. Por exemplo, sabe aquela foto que as pessoas falam que é bonita, que tem aquele desfocado no fundo? O que a gente gosta não é do desfoque, é do contraste da parte com foco com a parte sem foco. É isso que o nosso olho busca e é isso que a gente gosta de ver na foto. Então, acho que o grande lance é a luz. Como em qualquer foto, é pensar nisso. E a luz, Rodrigo, ela depende do ambiente, imagino eu, não? É uma opção. Ao mesmo tempo também do profissional que vai conduzir esse ensaio, dele também fazer essa avaliação mais técnica. Sim. Correto? Sim, porque se a gente for falar de luz natural, ou a luz do ambiente, que são as lâmpadas do escritório, é muito comum você ter mais de um tipo de lâmpada, por exemplo. Então, você tem cores variadas e é uma luz que vem de cima. A luz que vem de cima, ela faz sombra no nosso olho, no nariz. Ela não é feita para foto, ela é feita para iluminar o ambiente. Então, pensar numa iluminação voltada para isso é essencial para garantir a qualidade que quer. Porque posicionar a luz, definir o tamanho dessa fonte de luz e a potência e tudo mais é essencial para a gente conseguir o resultado que quer. Porque senão a gente fica na mão do que tem. Se eu não tenho um equipamento para isso, eu vou no escritório com uma câmera e vou usar a luz que tem e não fazer uma luz pensada, sabe? Então isso faz muita diferença. Bacana, Rodrigo. Agora, considerando que a gente vive no tempo das selfies, se eu já sei tudo isso que você está contando aqui para o nosso ouvinte, se eu tenho um celular com uma boa câmera, por que eu preciso de um fotógrafo profissional? Olha, você não precisa. Eu acho que assim, acho que tudo depende do objetivo que você quer. Porque, por exemplo, pensando só no celular, se eu pegar um celular hoje, eu vou fazer uma foto muito boa. Mas porque eu conheço de luz, porque eu tenho essa informação por trás, eu faço isso, né? Então eu sei como fazer. Dependendo do caso, o celular, com uma selfie, você posicionar ele e colocar um temporizador para fazer a foto, ele pode super te atender. E aí eu falo para as pessoas, é melhor você fazer uma selfie de frente para uma janela que tem uma luz ótima, pensa num fundo bacana para não estragar a foto e fazer uma selfie desse jeito, com uma roupa bacana do seu dia a dia. Isso é melhor do que, por exemplo, colocar a foto do casamento que você participou. Porque é muito comum, né? Você tá no casamento, você se arruma mais, você faz uma foto, vou colocar no LinkedIn essa foto. Aí você tá de fraque no LinkedIn, que é uma roupa que você usa só em casamento, por exemplo. Ou um vestido longo, né? No caso das mulheres. Exatamente, um vestido longo que você fala, e aí? Você não vai usar isso no dia a dia. Então, vale a pena fazer isso do que usar uma foto que não converse com o seu público. Vale a pena sim. E o lance de falar assim, eu tenho um celular, então eu não preciso de um fotógrafo. Se aquilo te atender, ótimo. Agora, se você quiser algo mais refinado para mostrar o quanto você se importa com a sua imagem, como você se posiciona para o mercado, aí vale a pena procurar um fotógrafo para criar essa imagem e passar essa mensagem junto com você. Perfeito. Partindo desse princípio que o profissional aqui do direito, ele decidiu ter uma foto profissional. Qualquer fotógrafo está habilitado para fazer fotos de retrato?
retrato. Meu ponto é o seguinte, Rodrigo, se eu conheço um fotógrafo que trabalha com fotografia de moda, ou ainda alguém que fez uma foto do meu casamento, ou fotografou a foto da festa de aniversário dos meus filhos, e eu gostei da foto desses profissionais, será que esse fotógrafo ele tem os requisitos necessários para fazer uma foto de retrato? Olha, indiferente da área que ele atue, é legal você ter acesso ao portfólio dele. Ok, legal. E aí, se você identifica que dentro do portfólio dele, ele tem foto lá de casamento, mas ele também tem foto que você fala, eu gostaria de ser a pessoa nessa foto, esse cara passou uma mensagem legal com essa foto, ficou bonita, ficou profissional, está alinhada com a minha atuação, isso tá super ok de você falar com esse cara e pedir isso. Agora, se você olha o portfólio dessa pessoa e você não vê nada nessa linha, pode ser que ela faça e ela só não mostra isso, ou pode ser que ela não consiga entregar tão bem esse resultado. Então, indiferentemente da área, a coisa mais importante é a gente olhar o portfólio e falar, gostei desse estilo. Eu acho que esse fotógrafo consegue representar a mensagem que eu quero passar. Sabe, indiferente da área. Porque, às vezes, é uma foto que você encontra lá e fala, cara, eu quero reproduzir essa foto. E aí, se ele fez uma vez, tem grande chance de ele conseguir fazer de novo. É uma opção. Não é limitador. Mas olha o portfólio, que é ali que você identifica o que esse cara consegue entregar. Acho legal deixar isso claro, porque acredito que as pessoas que contratam um serviço de um fotógrafo, na maioria das vezes, não sabem disso. Ter ciência de que é importante saber qual é o tipo de profissional que você precisa na hora de fazer uma foto pode, inclusive, evitar a frustração com o resultado, né? Aliás, Rodrigo, falando sobre isso, é essencial ter pelo menos uma base de quais elementos uma boa foto de retrato deve conter. Mas tão importante quanto saber o que é que uma foto de retrato deve ter ou não pode ter, o que um retrato profissional não pode ter. Eu acho que uma coisa muito legal da foto é que você aprende a técnica, você vai buscando referência e um dos grandes baratos é você quebrar tudo isso e fazer algo diferente. E inovando. E ajustar para cada um. Então, por exemplo, depende muito do segmento, sabe? Eu vi uma ação que o grupo Hortifruti fez. Eles estavam fazendo foto pro crachá dos colaboradores. Eles fizeram uma mesa de frutas e as pessoas usavam as frutas para fazer a foto. Então você tinha gente que fez o retrato com um kiwi na frente do olho, ou com a melancia simulando um sorriso. E aí, assim, em tese você fala, mas a pessoa está escondendo o rosto dela. Ela pode ou não fazer isso? Ali faz todo sentido ela poder brincar com isso. Ela escondeu o olho para colocar duas frutas no lugar do olho. É muito mais interessante e criativo e divertido e conversa muito mais com o objetivo do que não fazer isso. Então ali, quebrar uma regra deixa aquilo muito mais legal. Então, eu não acho que tem uma coisa que é proibida, que não pode ter. Eu acho que o que não pode ter, para ter uma resposta, é divergência de comportamento com objetivo. Ou seja, tem que ter uma coerência na comunicação. Exato. O que não pode ter é uma advogada ou um advogado com uma foto no LinkedIn na praia. Isso seria incoerente na maioria dos casos, né? Porque se eu vou te procurar como profissional e aquela foto representa você num momento de lazer, não é aquilo que não condiz. Eu acho que essa incoerência é o que não pode ter na foto. Legal, Rodrigo. A gente já está chegando ao fim do nosso episódio aqui do Juridicast. Você tem mais alguma dica valiosa para uma boa foto de retrato? Alguma coisa que a gente não falou até aqui? Olha, se você vai fazer essa foto sozinho, e é melhor você fazer do que ter uma foto que esteja incoerente no seu perfil, vale a pena usar uma janela. Pensa no que você vai ter atrás de você, de fundo. E por que eu falo da luz da janela? A luz da janela é linda, é de graça e até quando tá chovendo fica legal. Então, chega próximo de uma janela que tem uma luz bacana, cuida do fundo e ali você pode fazer uma foto sua, seja uma selfie, ou pedir para alguém fazer essa foto. Isso você já consegue, principalmente se tiver com uma roupa que esteja ali de acordo com você no dia a dia, a mensagem que você quer passar. Eu acho que isso é muito bacana para resolver esse problema de maneira prática. Eu acho que principalmente isso. Eu acho que é uma dica que faz isso, mas não deixa uma foto que não tem nada a ver no seu dia a dia lá. Muito legal, Rodrigo. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje no Juridicast. Valeu. Foi um prazer recebê-lo. Muito bom. Espero que você volte aqui mais vezes. Claro. Só chamar. Se você quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Rodrigo, acesse lá o site da RDGO Produtora. O endereço é www.rdgo.com.br. Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.